muito, né? Uhum. E até que idade que é uma idade tranquila, assim, pra mulher engravidar e ter uma gestação segura? Hoje em dia a medicina avançou muito, né? Tá se tornando cada vez Sim. mais longe. Não, Mas ainda assim se torna mais arriscado conforme a mulher vai envelhecendo, né? sim, Quais sim, são esses sim. riscos? Então, primeiro a gente tem que falar sobre a mulher. A mulher, o número de óvulos dela tá dentro do útero já. Então, quando a gente fala que uma avó carrega 2 gerações, é verdade, porque a avó carrega a mãe e o neto, que tá o óvulozinho dentro daquela mãe. Uhum. Então, né? E com o decorrer do tempo, esses óvulos vão se perdendo, né? Então, a cada menstruação é um óvulo perdido, né? Então, a menstruação, eu sempre falo isso, né? Que a menstruação é o útero chorando lágrimas de sangue por um óvulo não fecundado. A partir dos 35 anos, esses óvulos começam a perder a qualidade. Então, você tem um risco maior de malformação, um risco menor de gestação, uma reserva ovariana menor. Então, a partir dos 35 anos, você começa a ter mais riscos. O que muita gente está fazendo que quer ter filho, mas não é um plano para agora, porque a vida também se tornou mais difícil. Antigamente, as pessoas com 30, 32 anos tinham a sua empresa, empreendiam, era diferente a forma de se empreender, era diferente a forma de conquistar a independência. Então, hoje em dia, a gente conquista a independência sim, mas depois a gente tem que estudar, o mercado de trabalho mudou. Então, você vai ver o mercado de trabalho há 20 anos. Era o mercado de trabalho agora, né? Nossa cidade, por exemplo, Cascavel, há 20 anos, era uma cidade de quantos mil habitantes? Agora, provavelmente, duplicou ou triplicou. Então, a gente sempre orienta ou fazer uma criopreservação, ou pensar numa maneira de guardar alguns óvulos para que consiga engravidar, porque começa a ficar difícil. Por exemplo, a partir dos 40 anos, apenas 5% das mulheres conseguem engravidar. Então, a partir dos 35 anos, você tem que ter um cuidado maior. Essa crioproteção é congelar os óvulos? Isso, congelar. Congelar os óvulos. E daí depois tem que fazer inseminação daí quando faz isso? Isso, daí tem que fazer inseminação. É um processo caro, né? É Que caro, nem todo mundo nem tem. todo mundo consegue. Não, é um processo bem caro. Mas até os 35 anos é tranquilo pra... Não, é tranquilo, né? E os contraceptivos, eles influenciam alguma coisa pra futuramente você ter dificuldade pra engravidar ou não? Não, isso não. É só quando a mulher para em torno de 2 a 3 meses para voltar a ovular. Mas ele não altera assim a parte de reserva ovariana. Nem aumenta e nem diminui a reserva ovariana. Então, mas também não altera na qualidade desses óvulos. Não, também não altera isso. Então, o contraceptivo não altera a fertilidade da mulher depois que se para de usar ele. Todos os contraceptivos, eles têm... Esses com hormônio, pelo menos, eles fazem a mesma coisa? Que é engrossar o endométrio, alguma coisa assim? Eles têm a mesma meio ali de impedir essa fecundação ou não? Eles agem de forma diferente? Não, agem de forma diferente. Existem 2 tipos, basicamente. O de contraceptivo oral, né? Tem o combinado, que tem a parte do estrogênio e da progesterona, que o principal deles é a anovulação, então a mulher não vai ovular, tu vai deixar aquele ovário dormindinho. Tu vai dar uma dose de hormônio, ele vai dormir ali, né? Não vai dormir, não vai ovular, não vai fecundar, beleza. Tem o só de progesterona que ele vai atuar diferente. Ele vai afinar a pelezinha, que é o endométrio, e vai aumentar o muco cervical, que ele vai impedir do espermatozoide subir. E daí não vai ovular. Então, essa é a principal diferença. E o DIU não, Mirena, é a mesma coisa do Vioral? Não. O Mirena, ele é o DIU, mas ele tem hormônio para ação local. O hormônio que vai no sangue, né, é muito... Ele tá chorando. Olha... O Lucas me pediu pra soltar ele, tadinho. O hormônio tem ação local. O quanto que vai na corrente sanguínea é bem menos, né? É uma centésima parte do hormônio que se fosse tomado via oral. Então é muito pouco hormônio que vai na corrente sanguínea, tipo no Mirena. E hoje tem um que com menos dose ainda, que é o Cailina, né? Que a gente tem esses 2 DIUs com levonorgestrel, que é um tipo de progesterona, e que o Mirena, né, que é com uma dose maior, ele é usado mais para tratamento de endometriose, alguma alteração menstrual que tem mais fluxo, miomas, né, essas situações assim. E o Cailina, que é para reposição hormonal, para proteger o endométrio, e para contracepção. A gente pode usar os 2, né?
Então, por quê? Né? Uma dosagem menor, você vai ter a mesma efetividade do outro, mas com menos riscos e tudo mais. E o DIU de cobre, ele é indicado para que tipo de mulher? Olha, para aquelas mulheres que não querem hormônio, né? Ou para aquelas mulheres que teve algum problema com trombose, ou elas têm alguma alteração que não pode usar nenhum tipo de hormônio. Então, você escolhe o DIU de cobre, né? Que ele vai fazer uma barreira impedindo o espermatozoide de subir. Ele só impede ou ele é espermicida que mata o espermatozoide? Não, ele só impede. Só Também é impede. espermicida por causa do cobre, né? Ele faz um ambiente onde que o espermatozoide não fecunde. E aumenta fluxo, dá cólica? Sim, o de cobre, sim, ele aumenta o fluxo, dá um pouquinho mais de cólica. E tem o de prata e cobre. O de prata e cobre, ele também aumenta um pouquinho o fluxo e aumenta as cólicas, mas menos se comparado só com o de cobre. Então, hoje no mercado a gente tem DIUs, né, e SIL, que o SIL é sistema intrauterino, que é com o levonorgestrel, a gente tem o DIU de cobre, o DIU de cobre e prata, o SIL com levonorgestrel com uma dose menor, que é o Cailina, e com uma dose um pouco maior, que é o Mirena. Então, são esses quatro que a gente tem no mercado. E o Implanon? Ele é muito bom, né? Ele tem uma duração de 3 anos. Ele é uma progesterona que é o etonorgestrel. Ele é o ativo do desogestrel, né? O princípio ativo do desogestrel. Ele tem 99% de eficácia, né? Mas tem um porém. O controle de ciclo em pacientes, dependendo do IMC, ele é menor. Então, isso a gente tem que ver quando a gente coloca, mas ele é uma opção muito boa, só que o tempo dele é 3 anos, né? Enquanto a partir o SIL, né, que é o Mirena e o Cailina, são 5, e tem DIU de cobre que é para 10 anos, que é o DIU de cobre que tem no Sistema Único de Saúde. Que legal. Mas se a paciente quiser tirar antes, não se adaptar, tem alguma contraindicação? Ela pode tirar a qualquer momento? Não, qualquer momento pode tirar. Por exemplo, eu quero engravidar daqui 2 anos. Né, você coloca o Mirena, no momento que você tirar, no que tirou, já está ovulando, vida normal. Que legal. E qual que é o contraceptivo que o senhor mais indica no consultório? É Tem algum ou é meio que personalizado assim? É personalizado, né? Mas assim, por exemplo, para as mulheres que são jovens e que não pretendem gestar nos próximos 5 anos, eu indico muito o que se chama de LARC, que são os contraceptivos reversivos de longa ação, que é o Implanon, que é o DIU, o SIL, né? Esses daí. Eu indico muito. Eu acho que é a melhor forma de contracepção. Se eu fosse mulher, eu usaria um desses daí. Não, mas eu quero engravidar ano que vem. Eu já falo não utiliza. Contraceptivo oral eu indico muito pouco, sinceramente. Eu vejo mais o contraceptivo oral hoje como um medicamento. Vou usar ele para um controle de ciclo, vou usar ele para uma mulher que está com muito sangramento, eu vou utilizar ele de uma maneira transitória para uma oleosidade de pele, mas cada vez menos está se usando contraceptivo oral para contracepção, né? Ainda mais em consultório privado, então onde você tem pacientes com esse poder de compra, né? Não é tão caro, por incrível que pareça, um DIU, um SIL, só que é um dinheiro que tu tem que tirar da hora, né? Por exemplo, um Cailina gira em torno de R$1.000, mas daí tu fala, nossa, R$1.000, se você dividir por 5 anos, dá menos do que qualquer pílula, né? qualquer pílula. Então, mas se indica cada vez menos, né, os contraceptivos orais. E eles fazem muito mal mesmo para a saúde da mulher? Quais são os efeitos do contraceptivo? Tem efeitos positivos e negativos, né? Quais são os efeitos negativos da pílula contraceptiva? Trombose, então está relacionado mesmo com o aumento do índice de trombose, aumento do câncer de colo uterino, né? E o câncer de mama fica no meio. Tem estudos que falam que sim, que não, se vai ver uma meta-análise, fica inconclusivo. E aumento do risco de AVC em mulheres que têm enxaqueca. Então, tem que cuidar isso daí também. Mas tem os prós. Quais são os prós do contraceptivo oral? Ele previne câncer de endométrio, ele previne câncer de ovário, ele previne câncer de colo retal, né, de intestino, ele diminui sangramento, ele diminui dor mamária, ele diminui a dismenorreia, que é a cólica, então tudo isso daí. Então, o contraceptivo, ele seria mais, por exemplo, numa menina que está iniciando as menstruações ali,
15 anos, está com irregularidade de ciclo, né, ainda não teve a primeira relação, aí a gente opta talvez com contraceptivo oral, né, para regular esse ciclo, para melhorar essa dismenorreia, né, ver a parte de vitaminas, ver como é que está a vitamina D, vitamina B12, tudo isso daí, para que a gente melhore a sintomatologia da menina. Nem tanto a parte contraceptiva, porque se tu vai orientar na primeira relação, vai ter que orientar a camisinha, vai ter que orientar o condom, porque o condom, ele não só previne a gestação, mas sim a infecção por doença sexualmente transmissível. Que legal. Então, se a pessoa não... Se ela puder ficar sem hormônio, usar só o DIU, seria o melhor? Seria o melhor, com o mínimo de hormônio possível, né? Se você se adaptar, né, nisso daí, é o melhor que você